Bom dia, hoje é sexta-feira, 18 de novembro, e antes de começar esse episódio, eu queria anunciar uma coisa. Eu, Ana Carolina Zitla, que apresento aqui o Ouvindo um Podcast, e o Alan Blanco, que é o editor, estamos nesse momento embarcando para o Catar, para cobrir a Copa do Mundo. Isso quer dizer que a partir de segunda-feira, você vai acompanhar todas as notícias do Mundial e também sobre o país diretamente de lá. Então se inscreve aqui no podcast para ouvir tudo, incluindo a hora que chegar o Hexa em primeira mão. Agora sim, ao podcast de hoje. Hoje você escuta sobre as críticas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre o cumprimento do teto de gastos e a reação no mercado sobre isso. Escuta também sobre o que esperar para a política americana nos próximos 2 anos, agora que os republicanos conquistaram a maioria na Câmara dos Deputados, e também sobre como a SpaceX está sendo acusada de demissões ilegais por críticas ao CEO Elon Musk. Você sabia que a empatia é a peça-chave no atendimento ao cliente? Saiba mais sobre o que é Customer Experience e por que esse conceito está revolucionando o mercado. Conheça as soluções que a Gênesis oferece para uma experiência do cliente inesquecível. www.genesis.com/pt-br. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o cumprimento do teto de gastos em um discurso nesta quinta-feira. Ele afirmou mais uma vez que, abre aspas, não adianta só ficar pensando em dado fiscal, fecha aspas, mas é preciso pensar sim em responsabilidade fiscal. Lula disse mais uma vez que, além da meta de inflação, é preciso ter uma meta de crescimento e questionou o sobe e desce dos ativos brasileiros. Ele disse que o dólar não aumenta e a bolsa cai por conta de, abre aspas de novo, pessoas sérias, fecha aspas, mas sim por especuladores. Ele disse isso durante um evento com representantes de movimentos sociais brasileiros no Egito, durante a 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, a COP27. As declarações foram dadas um dia após o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregar ao Congresso o texto com a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Transição, que prevê quase 200 bilhões de reais em despesas fora do teto de gastos para 2023. Os republicanos conquistaram uma estreita maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o que até dá o poder de interromper a agenda do presidente Joe Biden. Só que a margem pequena marcou uma decepção para um partido que contava com resultados eleitorais decisivos como trampolim para a corrida presidencial de 2024. Mais de uma semana após o dia da eleição, o partido enfim atingiu o mínimo de 218 assentos necessários para controlar a Câmara, informou a Associated Press na noite de quarta-feira, quando o representante republicano Mike Garcia derrotou a democrata Christy Smith na Califórnia. Cerca de meia dúzia de assentos ainda permanecem em disputa, sem decisão da contagem dos votos. Apesar das preocupações com a forma como Biden lida com a economia e as perspectivas de uma recessão, os eleitores deram um veredito dividido sobre quem era o culpado pela situação e quanto peso dá a questões como o direito ao aborto e ameaças de negacionistas eleitorais à democracia. Ao dar o controle da Câmara aos republicanos, eles mantiveram o Senado nas mãos dos democratas. Por mais estreita que seja, a maioria da Câmara entrega aos republicanos o controle dos comitês como autoridade de intimação, permitindo cumprir as promessas de campanha de investigar o governo e a família de Biden, bem como as empresas de mídia social que os conservadores afirmam serem tendenciosas contra eles. Os republicanos também prometeram cortar gastos do governo, expandir a produção de combustíveis fósseis e estender os cortes de impostos da era Trump para os ricos. Grande parte dessa agenda, no entanto, vai ser evitada por um Senado controlado pelos democratas. A SpaceX demitiu ilegalmente 9 pessoas no início deste ano em retaliação a comentários críticos ao fundador Elon Musk e à cultura da empresa. A denúncia foi de um ex-funcionário que prestou uma queixa junto à Agência Reguladora Trabalhista dos Estados Unidos. Os funcionários demitidos da SpaceX incluem os autores de uma carta aberta em protesto contra comentários inapropriados, depreciativos e sexualmente carregados no Twitter, de acordo com a denúncia ao Conselho Nacional de Relações Trabalhistas dos Estados Unidos. A queixa diz que os trabalhadores foram demitidos por se envolverem na atividade protegida de, abre aspas, se manifestar contra o fracasso e a recusa da SpaceX em abordar a cultura do sexismo, assédio e discriminação, fecha aspas. O representante da empresa não respondeu imediatamente a pedidos de comentários da Bloomberg News. A reclamação aumenta a tensão sobre um incidente na empresa de lançamento de foguetes de capital fechado que ganhou atenção pública. A SpaceX demitiu vários trabalhadores em junho devido à carta aberta que chamou o comportamento de Musk de uma fonte frequente de distração e constrangimento. A lei americana proíbe empresas de retaliação contra trabalhadores por tomarem medidas coletivas relacionadas às suas condições de trabalho, com ou sem sindicato.